Então, alunos, agora nós vamos dar continuidade às atividades da apostila. Lembrando que na última aula online, na terça-feira, comentei com vocês que nesta semana nós faríamos a produção escrita que está na apostila, que é o anúncio institucional. Ou seja, lá na página 79 vocês vão encontrar ali o anúncio institucional, que é aquela atividade que tem uma imagem, né, um anúncio, né, de uma criança trabalhando desenhada num caderno, né, com um lápis e uma borracha, e a seguinte mensagem: com a educação, nossas crianças aprendem a escrever um novo presente sem trabalho infantil. 12 de junho, Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Toda criança e adolescente tem o direito de estudar. Nós temos o dever de trabalhar por isso. Então, é o anúncio institucional do governo federal, né, em relação ao trabalho infantil, a proibição, né, do trabalho infantil. Então, as crianças e adolescentes têm direito à educação e não ao trabalho nessa fase da vida, certo? Então, vocês encontram ali, né, algumas perguntas para pensar um pouco sobre este anúncio. O que esse anúncio retrata? Né? Então, ele está retratando justamente o trabalho infantil sendo apagado, ou seja, é preciso acabar com isto no Brasil. Deve ser combatido esse tipo de trabalho. E na B, um anúncio é produzido com base em uma ideia. Qual foi o objetivo da criação desse anúncio? Ou seja, justamente o contexto da escola, né, um caderno, um lápis, uma borracha, e o desenho, né, do trabalho infantil sendo apagado, sendo combatido. Ou seja, é uma troca. A criança precisa de educação e não de trabalho nessa fase da vida, certo? Na página seguinte, na 80, nós temos que elementos do texto permitiram que você identificasse isso, principalmente a imagem, né? A imagem é o que chama a atenção, né? Traz todo o contexto, mas também o texto verbal, né? Então, nós temos o texto não verbal e o verbal aqui. Então, com a educação, nossas crianças aprendem a escrever um novo presente sem trabalho infantil. E aí também, né, a data que 12 de junho é o dia do combate ao trabalho infantil. Por isso, é uma forma de combater esse tipo de atividade, certo? Qual é a função do texto verbal nesse anúncio? O texto verbal vem para complementar. Para quem não compreendeu a mensagem, o texto verbal vem complementando. E na letra E, o que mais chamou sua atenção neste anúncio e por quê? É uma resposta pessoal, para vocês pensarem. Aí, eu comentei, alguns alunos até já fizeram, né? Então, que a produção de texto seria esta daqui. Pensando na produção de texto, agora é sua vez de produzir um anúncio sobre trabalho infantil para ser divulgado em um cartaz, que será apresentado na escola por meio de uma exposição. Então, vocês não vão expor agora na escola, mas irão enviar para mim. Antes de produzir o texto, siga algumas instruções. Reveja o anúncio da página anterior, da página 79, e preste atenção em cada detalhe. Pense sobre o que você pode representar no anúncio a respeito do trabalho infantil, pois é importante delimitar o assunto para facilitar a produção. Ou seja, pense primeiro o que vocês gostariam de representar em relação ao trabalho infantil. Não copiem, né, o anúncio que já está ali. Pense em outra ideia, outra imagem, outro texto que represente também este combate ao trabalho infantil. Analise os elementos usados no anúncio para você ter uma ideia de como ele pode ser feito. Use a criatividade, né? Lembre-se de que o texto verbal deve estar relacionado com a imagem, então, uma imagem que complementa o texto verbal. Então, o texto não verbal e o verbal se complementam, eles têm que ter uma ligação, né? Pesquise em jornais, revistas, livros e na internet informações sobre o aspecto escolhido, né? Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de pesquisa antes, também é possível, né? Reflita sobre o fato de que você deverá fazer uma denúncia e mostrar que se trata de um problema mundial. Então, a ideia é combater este trabalho infantil que acontece no Brasil e no mundo, né? Produzindo texto. Com base nas suas anotações, produza o seu anúncio. O texto pode ser elaborado com letras recortadas, autocolantes ou escritas à mão, né? Lembrando que elas devem ser bem legíveis, tem que dar para entender, né? Faça uma ilustração que seja impactante ou pesquise uma já pronta para o anúncio. Quem quiser recortar alguma imagem, fazer uma colagem também pode. Ou então desenhar, aproveitem para, né, desenvolver a habilidade do desenho ali também. E pintar, né? Pense um nome para a instituição anunciante e crie um slogan para ela. Então ali nós temos que é um anúncio do governo federal.
Vocês podem criar como se fosse uma ONG também, por exemplo. Deixe clara qual é a sua intenção ao produzir o anúncio. O que você está fazendo? Está combatendo? Está promovendo o trabalho infantil? Ali pede para ser algo a ser denunciado, combatido. Antes de fazer a versão final, produza um rascunho, depois realize as alterações necessárias e passe o texto a limpo, seguindo as instruções do avaliando anúncio institucional, que é esta parte aqui. Então, assim, geralmente a gente dá uma lida antes de enviar o trabalho, ver se está tudo ok, se não tem erro de grafia, se a imagem está de acordo com a ideia que vocês querem passar, né? Então, aquela ideia básica, fazer uma revisão. Todo o texto deve ser revisado. E, avaliando o anúncio institucional, o texto apresenta uma denúncia sobre o trabalho infantil? Se sim, ótimo. O anúncio apresenta o nome da instituição e slogan? Colocou lá um slogan, uma frase de impacto? Ótimo. A imagem apresentada é impactante? Chama atenção? Né? É possível identificar o objetivo e o tema abordado no anúncio? Eu consigo olhar para o anúncio, para a imagem, para o texto e perceber que é uma denúncia ao trabalho infantil? O anúncio desperta o interesse do leitor, ou seja, algo que chama atenção, que dá vontade de ler? Se for sim para todas essas perguntas a sua resposta, ótimo, seu texto está ok, de acordo com a proposta. Se não estiver, revise e refaça e me envie daí, certo? Então essa é a produção de texto da semana, ok? Bom trabalho, né? Usem a criatividade, né? Pesquisem, façam um trabalho bem feito. Essa produção vale 2 pontos, ok? Então até mais. Tchau, tchau.